Glória a Deus. Eu quero cumprimentar você que está nos ouvindo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ouvir uma palavra revelada dos céus que o Senhor preparou ao seu coração. Tenho a plena certeza que se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer falar algo ao teu coração. Quero convidar você a mergulhar comigo naquilo que o Espírito Santo preparou para nós nessa noite. Abra comigo Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13, no versículo 21, vai dizer: E ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. E então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus: o que pretende fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim lhe que dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de João, ele nos revela o nível de intimidade que os discípulos tinham com Jesus. Eu estava meditando nesse texto um dia no ônibus e eu fui totalmente tocado por essa mensagem, porque eu pude perceber o quão elevado estava João no nível de intimidade que ele tinha com Jesus. Porque o texto vai revelar que Jesus estava ali assentado à mesa com seus discípulos. Na noite em que ele vai ser traído por um dos seus discípulos, ele vai revelar agora aos seus discípulos: eles estavam assentados para participar da última ceia antes de Jesus ser traído. Jesus então vai virar para os seus discípulos e vai dizer: olha, um de vocês vai me trair. E os discípulos então, eles começam a olhar uns para os outros e dizendo: será eu? E eles começam a ter dúvidas entre eles. Mas Pedro sabia que João, que estava do lado de Jesus, era alguém que tinha um nível de intimidade maior com Jesus. Pedro então vai olhar para João e vai dizer: olha, pergunta para ele quem é o traidor, porque Pedro sabia a relação que João tinha com Jesus. Ele vai falar, talvez vai pensar, porque talvez para você ele revele, talvez para você ele conte quem é o traidor. E a palavra vai dizer que João estava ao lado de Jesus, e que reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus, ele pergunta: mestre, quem é? E Jesus, é como se eu visse agora Jesus falando ali no ouvido de João, que estava com a cabeça reclinada sobre o seu peito, dizendo: João, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Como se só João ouvisse aquilo que Jesus tinha para revelar. E é tão verdade isso que quando João ouve esta palavra, logo Judas vai sair.
E os discípulos que estavam assentados à mesa não compreenderam por que Judas estava saindo. Mas João sabia por que Judas estava saindo. Porque Jesus havia revelado para ele quem era o traidor. E eu posso perceber nessa mensagem, nesse texto, talvez que você nunca parou para perceber isso, que João era aquele que tinha um nível de intimidade maior com Jesus. E eu posso ver numa verdade revelada, que Jesus também não revelava coisas que estavam em ocultos para qualquer um. Não é aquele que se assenta à mesa de qualquer forma, nem todo aquele que se assenta à mesa vai ter revelações profundas daquilo que Jesus tem. A Bíblia vai dizer que João tinha um nível de intimidade tão grande com Jesus, que ele reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus. A Bíblia vai citar João como aquele a quem Jesus amava. Era alguém que Jesus tinha um nível de intimidade maior. Era alguém que Jesus compartilhava coisas que ele não compartilhava com mais ninguém. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus. Eu não sei o quão você tem mergulhado neste relacionamento com Jesus. Mas eu quero te convidar a ser como João, alguém que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, alguém que é sensível à voz de Jesus, alguém que ouve a batida do peito de Jesus, do coração de Jesus, alguém que está sensível àquilo que está revelado no coração de Deus. Só João pôde ouvir a batida do coração de Jesus, porque ele era alguém que estava mais perto. João era alguém que estava mais próximo. E a vida de João vai me inspirar, porque João vai viver coisas que ninguém viveu. João vai viver coisas sobrenaturais, vai ter revelações sobrenaturais que ninguém viu. Talvez você vai falar, não, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro mandou o coxo levantar e aquele homem levantou. Mas João viu a Nova Jerusalém. Ninguém mais viu aquilo que João viu. João viu Jesus como ele é. Só João pôde contemplar a glória de Deus. Só João pode ver a Nova Jerusalém. Porque Jesus permitiu que só ele visse. Pedro viveu milagres, mas negou Jesus. João talvez não vivenciou tantos milagres como Pedro, mas foi alguém que, quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava aos pés da cruz. É alguém que recebe a missão de Jesus de agora receber a mãe de Jesus agora na sua casa. A relação que Jesus quer ter conosco, ela vai muito mais além do que fazer você viver milagres momentâneos. Porque muitos se aproximam de Jesus, se assentam à mesa, talvez com desejo de vivenciar milagres momentâneos, andar sobre as águas, mandar um coxo andar, viver um paralítico andar. Não que isso não seja bom, isso é bom. Mas o Evangelho, ele não se limita a isso. A palavra de Deus, no próprio livro de João, no capítulo 17, ele vai dizer que a vida eterna é essa: que conheçam a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. A vida eterna não é só feita de milagres. A vida eterna se consiste em conhecer Jesus mais fundo. Eu vou passar toda a minha vida tentando conhecer, e eu nunca vou conseguir conhecer na sua plenitude, porque Ele é eterno. E só isso para mim basta. Só isso para você deve bastar. Conhecer Jesus no nível maior que Ele quer te levar. Mas talvez você tenha limitado a milagres passageiros, a vivenciar coisas passageiras. Mas o Senhor Jesus quer te levar muito mais além.
Ele quer te levar a um nível de intimidade maior. Ele quer te mostrar aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém ouviu ainda. Ele pode se revelar a você. Mas para isso você precisa também mergulhar. Para isso você precisa se dar, se entregar a Ele. Em uma vida de intimidade. Jesus quer te levar mais além, mais profundo. Eu tenho procurado viver isso nos meus dias. Eu compreendi que milagres são bons. Que portas abertas são bons, são coisas boas. Mas que nada se compara a conhecer Jesus como Ele é. E para isso você precisa estar nele. Para isso você precisa mergulhar no Espírito dele. Jesus nos deu uma grande dádiva que foi nos dar o Espírito Santo. Porque enquanto Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, os discípulos não poderiam receber o Espírito Santo. E por isso os discípulos vão falhar enquanto estavam apenas com Jesus. Os discípulos, enquanto Jesus estava vivo, eles apenas estavam com Jesus. Mas eles não estavam em Jesus. Mas agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos deu esse privilégio de poder estar nele. É isso que Paulo vai dizer aos Coríntios. Jesus te chama para um nível maior de intimidade. Pare de viver um evangelho raso. Pare de almejar coisas terrenas. Pare de focar só em coisas aqui na terra. Aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor preparou para você é muito maior, é muito mais além daquilo que você consegue enxergar. Jesus te chama hoje para um nível de intimidade maior. Eu quero ser muito objetivo nessa mensagem, mas que essa mensagem possa alcançar o seu coração e possa despertar em você um desejo de conhecer mais, de mergulhar mais em Cristo, de conhecer Cristo como Ele é, para que você seja parecido com Ele. João não é só o discípulo que Jesus amava, mas agora é o discípulo que vai assumir a responsabilidade de estar no lugar de Jesus, de receber a mãe de Jesus. A linguagem de João no final do capítulo 17 já é parecida com a de Jesus, de tratar os seus discípulos como filhinhos. João aprendeu com Jesus a tratar os seus discípulos assim. Por isso que Paulo nos chama a ser imitadores de Cristo. Jesus te chama hoje para um relacionamento mais sério, mais íntimo e mais profundo. Que essa mensagem alcance o seu coração. Eu quero orar com você neste momento. Pare o que você estiver fazendo aí e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Feche seus olhos aonde você estiver. Adentre comigo agora nesse ambiente espiritual e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, te dando graças por essa mensagem, por essa palavra. Eu oro, Deus, por aqueles que estão me ouvindo, porque eu sei que o Senhor marcou um encontro com eles, Pai. Eu sei que o Senhor reservou este momento para que eles escutassem essa palavra, Pai. Por isso eu oro para que o Teu Espírito Santo alcance o seu coração. Aquele, meu Deus, que talvez estava, Pai, perturbado, talvez ansioso, aflito, Pai, com a situação que ele está vivendo. Mas que ele pare agora para ouvir a sua voz e adentrar no seu quarto e começar a chorar e viver, Senhor, a partir de hoje, uma vida de intimidade contigo, de um relacionamento verdadeiro. Porque é isso que se consiste a vida eterna, em conhecer a Ti, em conhecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Que essa mensagem alcance os corações e possa, Deus, gerar frutos. Assim eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa tocar o seu coração e possa transformar
e te motivar a viver algo novo com o Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. E que o Senhor Jesus te abençoe aonde você estiver. Seja abençoado com essa palavra. E que o Espírito Santo te leve a um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.